O vídeo de hoje não poderia ser diferente, como de costume aos domingos, hoje eu faço com vocês basicamente um compilado geral de todo o calendário econômico para a próxima semana que se inicia amanhã, segunda-feira, e ao que tudo indica teremos uma das semanas mais decisivas do ano de 2023 até o momento, com reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos que promete decidir o rumo dos mercados para os próximos meses. Será que teremos um incremento à taxa de juros em 25 pontos? Será que manteremos a taxa de juros atual? A depender da decisão tomada por lá, os mercados poderão corresponder de forma muito positiva e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, além também sobre comentar as oportunidades dentro do mercado de opções com criptoativos. Fica comigo que isso tudo vem logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mergulharmos no conteúdo de hoje, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo, ajuda demais na propagação desse conteúdo. E claro, ao final, se as informações trazidas no vídeo de hoje foram válidas, deixe um comentário. Eu quero saber de você qual a ação de preço você pensa que o Bitcoin vai realizar nesses próximos dias, nessa semana onde o otimismo foi instaurado dentro do mercado cripto, muito por conta dessa impressão de dinheiro em massa realizada pelo Fed, de certa forma inesperada, para tentar controlar essa crise bancária que toma conta dos mercados afora. Então, falaremos um pouquinho sobre isso que vem acontecendo, mas deixe o seu comentário aqui até onde você pensa que o Bitcoin vai nos próximos dias e, claro, eu vou deixar também a minha opinião ao final do vídeo. Iniciando então o conteúdo com vocês, chovendo dinheiro, essa é a matéria que eu separei para a gente comentar um pouquinho. Fed imprime 300 bilhões de dólares para socorrer os bancos, acendendo um certo alerta para a inflação. Não é surpresa para ninguém que já há algumas semanas após a quebra de um grande banco, o SBV, o Silicon Valley, que de certa forma veio um pouquinho inesperado, assustando e surpreendendo os mercados, o Fed, tendo em vista a situação dos mercados depois da quebra de dois bancos, com um possível eventual efeito cascata em outros bancos menores também podendo vir a quebrar, eles se viram na obrigação de imprimir dinheiro para, de certa forma, controlar essa crise que vem tomando conta do sistema bancário norte-americano. Então, é normal que em um momento como esse, de divulgação de impressão de dinheiro em massa, que de certa forma é um estímulo econômico que tende a gerar inflação e aquecer a economia, é normal que a gente venha a ver mercados de renda variável, ativos que fazem parte da classe de ativos de risco desempenhando muito bem, e é por isso que nesse atual momento o Bitcoin é cotado em mais de 28 mil dólares, tendo uma alta muito expressiva nos últimos dias e, ao que tudo indica, com essa semana sendo decisiva na medida que teremos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos, a depender do que for falado por lá, o Bitcoin poderá sim continuar nesse movimento de alta. Então, o Fed adicionou vultosos 297 bilhões ao seu balanço de ativos desde a sexta-feira passada, marcando o maior incremento desde o programa de relaxamento quantitativo, o Quantitative Easing, empregado pela autoridade durante a pandemia de 2019 para justamente estimular a economia. A nova montanha de dinheiro vem sendo despejada no sistema financeiro desde o colapso do Silicon Valley, gatilho para uma crise de confiança que ainda faz vítimas no mercado global. Então, basicamente, o que eles estão fazendo aqui é gerando crédito, é gerando confiança a esses bancos para que as pessoas, então, se sintam confortáveis em não simplesmente tentar sacar todo o seu dinheiro. Afinal, uma corrida aos bancos levaria aí os bancos americanos a uma possível ruína e é isso que eles não querem que aconteça. E a fim de exemplificar essa medida do Fed recente, eu trouxe uma imagem para vocês que ilustra muito bem. Aqui nós temos basicamente o processo de contração monetária iniciado pelo Banco Central norte-americano em 2022. A gente pode ver, de acordo com o gráfico, que eles vinham diminuindo o número de assets sobre sua custódia e, claro, logo após essa medida a gente vê que o gráfico muda drasticamente, novamente injetando liquidez aos mercados. Então, um procedimento que já vinha sendo realizado por alguns meses a fim de tentar controlar essa alta inflação, parece que novamente acendemos um alerta aqui em relação ao processo de desinflação norte-americano e muito
muito provavelmente eles terão uma certa dificuldade para chegar às suas metas de 2% de forma anual, tendo em vista essa grande impressão de capital em massa, a segunda maior desde o período de Covid-19, que, como vocês sabem, também era com o objetivo de estímulo e trazer liquidez aos mercados. Bom, e a partir de agora, então, entrando um pouquinho no calendário econômico com vocês, lembrando, serei bem breve em relação a esse tema aqui, até porque o principal evento da semana e o que tem de ditar o rumo dos mercados acontecerá na quarta-feira. Então, uma super quarta nos aguarda nessa semana. Na segunda-feira, teremos dados de inflação na Alemanha, o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, balança comercial na zona do euro, além também de um discurso da Christine Lagarde, onde ela deve falar sobre também a situação do sistema bancário europeu, como vimos recentemente. No dia de hoje, o Credit Suisse foi comprado por aproximadamente 2 bilhões de dólares, e inclusive foi comentado pelo presidente da Suíça que ele acha que seja impossível retomar a confiança do Credit Suisse que foi comprado pela UBS aí nas últimas horas, como eu falei, por 2 bilhões de dólares. Voltando aqui ao calendário, já na terça-feira nós temos novamente falas da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, além de dados importantes nos Estados Unidos, como vendas de casas usadas e leilão de títulos de 20 anos. Já na quarta-feira, como eu falava, super quarta chega pra gente, além de na madrugada termos dados importantes de inflação no Reino Unido, uma das principais potências da Europa, teremos aí o grande dado da semana. Teremos a divulgação da taxa alvo de fundos do Fed, a taxa de juros como nós conhecemos nesse momento em 4,75, a projeção maior do mercado é que chegue em 5%, e aí logo após a divulgação da medida que foi tomada pelo Comitê Norte-Americano, nós teremos aquela tradicional coletiva de imprensa realizada pelo presidente do Fed, Jerome Powell, onde ele muito provavelmente vai falar sobre as medidas daqui para frente, vai falar sobre o que poderá ser feito nos próximos meses, qual poderá ser a eventual medida de juros a partir de maio, data da próxima reunião de políticas monetárias nos Estados Unidos, além também, é claro, de comentar essa situação de empréstimos sendo realizados pelo Fed para tentar estancar o sangue que vem rolando nas ruas pelo sistema bancário norte-americano. E aproveitando que estamos falando sobre esse assunto, aproveitei para comentar aqui com vocês rapidinho as probabilidades de momento para a medida de juros nos Estados Unidos. 62% são as maiores apostas para um aumento de 25 pontos, levando a taxa entre 4,75% e 5%, e o mercado também ainda tem uma crença que possa não ser feito nenhum aumento à taxa de juros, mantendo a taxa atual, o que obviamente seria uma medida muito positiva para mercados de renda variável, incluindo o Bitcoin nisso. Caso a gente não veja um incremento de juros nos Estados Unidos, muito provavelmente o Bitcoin performará muito bem durante essa semana. Vamos aguardar. É claro que se não tivermos um incremento à taxa de juros, o Bitcoin poderá ter movimentos bem expressivos e todos nós ficamos bem contentes com isso. Mas essa não é a maior probabilidade desse momento, apenas 40%, como vocês podem ver aqui, 38 uns quebrados ali, arredondando. Voltando ao calendário econômico, para a gente finalizar bem rapidinho, teremos decisão de taxa de juros também no Reino Unido nessa semana. Se nos Estados Unidos acontece na quarta, na quinta-feira nós teremos no Reino Unido, a divulgação acontecerá logo pela manhã, que como vocês podem ver, teremos decisão de taxa de juros. A projeção dos mercados é que tenhamos um aumento de 25 pontos, assim como nos Estados Unidos. Os últimos aumentos vistos por lá têm sido mais duros, de meio ponto percentual, mas parece agora que o comitê vai dar uma desacelerada a fim de não quebrar a economia também e não fazer com que os apertos venham a trazer problemas futuros também lá no Reino Unido. Então eles devem desacelerar a mão, mesmo com a inflação ainda nas alturas. Parece que eles tomarão medidas um pouco mais leves aí nesse momento caótico dos mercados. Ainda na quinta, como de costume, teremos a divulgação de pedidos iniciais por seguro-desemprego, um dado bem importante, costuma ser levado em consideração pelo Fed americano, mas como sabemos a reunião será no dia anterior, ele não terá grandes influências aí na medida que será reportada na quarta. Portanto, um dado aí que é importante, mas para essa semana não deve trazer grandes volatilidades. Na sexta-feira, fechando pra gente, temos o início da divulgação de PMIs no mundo inteiro, tanto no Reino Unido, quanto na Alemanha, quanto na zona do euro e também, é claro, nos Estados Unidos, além também de falas de membros do FOMC norte-americano que falarão sobre esse momento atual da economia, o que vem acontecendo, os incrementos por parte do Fed, os empréstimos e, claro, como todos nós sabemos, nesse atual momento eles estão em períodos de blackout e não deixaram as suas opiniões a público, não trouxeram nenhum tipo de discurso ou falas em tempos recentes, muito por conta de não poder. Então essa semana, além de ser uma semana especulativa até a quarta-feira, a
após a quarta-feira teremos falas de pessoas bem importantes no mercado que podem continuar a trazer volatilidade. Apenas fechando com vocês o vídeo de hoje, nesse atual momento o Bitcoin cotado em 28.400 ali mais ou menos. Eu tenho algumas operações já em aberto para essa semana, vendas de put, como vocês podem notar, para o dia 24 de março, madrugada de quinta para sexta é o horário de vencimento dessas operações aqui. Eu já vendi algumas puts em 21.500, 22.500 e conforme eu falava ao clube de membros no vídeo que você recebeu em primeira mão, caso você faça parte do clube, se ainda não faz, entra aqui na descrição desse vídeo e se torna um membro para receber informações como essa. Eu falava com vocês sobre essas possíveis operações que eu estaria realizando, já realizei aqui como vocês podem notar, e eu particularmente entendendo que possa ser uma semana de otimismo, acho bem difícil que o Bitcoin nesse momento com uma alta expressiva nesse domingo quando eu gravo para vocês, venha a testar patamares inferiores durante a semana de 22.500, de 21.500 e por isso já aproveitei para vender puts no mercado, deixando como colateral para as minhas operações o meu saldo aqui em Bitcoin e puxando uns cascalhos aqui para minha carteira durante essa semana. Então, se você tem interesse em receber mais informações sobre esse conteúdo, temos vídeos exclusivos aqui no canal sobre o mercado de opções, caso você não saiba como tudo isso funciona, e claro, faça parte aqui do clube de membros para receber os vídeos exclusivos relacionados a esse tema. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que ficou comigo até o final e claro, te vejo numa próxima.